Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais um Agricultura BR. Hoje um pouquinho mais tarde, nós estamos com uma semana muito especial, na qual você está podendo fazer negócios com animais de muita qualidade, sempre aqui pelo Canal do Boi. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo a mais esta edição. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque no dia de hoje. Destaque para os embarques brasileiros de carne bovina in natura, que totalizam quase 50 mil toneladas em 10 dias úteis. Órgãos internacionais estimam que o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos em produção de soja até o ano de 2026. E as frutas e hortaliças tiveram uma queda com preço, com uma boa safra, os valores ficaram menores. E veja ainda nesta edição uma entrevista com o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul a respeito do reflexo dos leilões da Conab para a negociação de milho no estado. Mercado físico e mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora, começa o Agricultura BR. Essa edição começa trazendo os destaques para a pecuária brasileira, pecuária bovina de corte. Mesmo com todos os solavancos que nós temos presenciado por conta da JBS, principalmente da indústria frigorífica, os embarques de carne bovina, eles seguem um bom ritmo. O mês de junho foi marcante, totalizou mais de 100.200 toneladas embarcadas no mês passado. E o mês de julho vem com um ritmo muito bom, podemos até dizer que vem no mesmo ritmo que nós tínhamos há 30 dias. Até o momento, quase 50 mil toneladas foram embarcadas em 10 dias úteis. Mais do que isso, o valor da tonelada da carne bovina in natura é ligeiramente melhor do que no último mês. Acompanhe comigo então os destaques, começando aqui pelo volume embarcado pelo Brasil. Aqui nós temos os períodos anteriores. Destaque para o mês de junho de 2016 foram 96.600 toneladas. Maio deste ano, 90.400 toneladas de carne bovina in natura foram embarcadas. Em junho deste ano, na cor vermelha, 100.200 toneladas. E julho, que ainda é um número parcial, 49.400 toneladas de carne bovina embarcada. Portanto, aqui com 10 dias úteis, restando 11 dias úteis para computar. Por enquanto, pela projeção, devemos ter carne bovina in natura com números muito próximos a 100 mil toneladas pelo ritmo de embarque diário do país. Outro número que tem chamado a atenção é o faturamento da indústria frigorífica. A receita da indústria frigorífica também vem com bom ritmo e com o valor da tonelada mais alto, ele já totaliza valores que são muito próximos à metade do que foi faturado no mês passado. Nós temos aqui os últimos períodos. Junho de 2016, 379 milhões e 600 mil dólares. Maio, 382 milhões e 800 mil dólares. Na cor vermelha, o último mês, 422 milhões e 300 mil dólares. E o mês de julho, chegando a 208 milhões e 600 mil dólares. Está em cor amarela, porque o mês de julho ainda não está completo, são 10 dias úteis, restando 11 dias úteis para a soma final desse mês atual. E por último, eu destaco aqui o valor da tonelada da carne bovina. O valor da tonelada da carne bovina in natura, ele ficou ligeiramente menor do que na semana passada, mas ainda assim vem com bom número, vem com valor em recuperação. Nós temos aqui os últimos números. Ano passado, em junho, eram 3.929 dólares o valor da tonelada. Em maio deste ano, 4.235 dólares. Junho deste ano, 4.214 dólares. E julho de 2017, por enquanto, o valor médio de 4.224 dólares. A primeira semana de julho teve o valor da tonelada da carne bovina em 4.240, então entre a primeira e a segunda semana houve um recuo no valor, mas ainda assim é um valor maior do que aquele que foi registrado há um mês.
O Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos na produção mundial de soja na próxima década. Isso é o que estima o relatório Perspectivas Agrícolas 2017-2026, que foi divulgado no dia 10 de julho pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Olha, esse relatório traz as expectativas agrícolas, então, para as principais commodities do mundo dentro dos próximos 10 anos. No que diz respeito ao aumento na produção da soja, o Brasil lidera esta lista, tem uma expectativa de crescer 2,6% ao ano, entre os anos de 2017 até o ano de 2026. A Argentina aparece em segundo lugar, com a expectativa de aumentar em 2,1%, e os Estados Unidos em 1% ao ano a sua produção de soja. Nas próximas edições do Agricultura BR, você encontra outros destaques que estão incluídos neste novo relatório. Os embarques brasileiros de soja, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior divulgados nesta última segunda-feira, já chegam a 3.370.000 toneladas da oleaginosa. É um número parcial, considerando 10 dias úteis para um mês que deve ter um volume menor do que o que foi registrado em maio e junho deste ano, mas ainda assim deve ser superior ao registrado há 12 meses. Vamos então aos números, começando pelo volume de soja embarcada pelo Brasil, 10 dias úteis no mês de julho. Nós temos aqui junho de 2016, foram embarcados 7.760.000 toneladas. Observe que julho do ano passado nós tivemos um embarque total de 5.780.000 toneladas. Esse número aqui, pela projeção da Agricultura BR, será batido neste ano. Maio de 2017, aqui já começando o outro ano, nós temos 10.950.000 toneladas embarcadas oficialmente, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. É o mês com maior volume de embarques. Mês passado, 9.190.000 toneladas, e em 10 dias úteis, chegando a 3.370.000 toneladas de soja no mês de julho, na cor vermelha. Aqui nós não temos ainda os números completos, ainda faltam 11 dias, mas 3.370.000 toneladas, muito provável que chegue próximo a 7 milhões de toneladas os embarques na questão do volume de soja feitas pelas trades que operam no Brasil, e com isso deixa para trás a marca de julho do ano passado. Vamos conferir agora como é que vem os destaques, só que agora para faturamento da indústria aqui do Brasil, para as trades que operam no Brasil. Nós temos aqui as exportações de soja em rendimento. Junho de 2016, 2.970 bilhões de dólares. Julho do ano passado, 2.420 bilhões de dólares. Maio de 2017, 4.060 bilhões de dólares. Junho deste ano, 3.350 bilhões. E julho de 2017, mês com 10 dias úteis, 1.210 bilhões de dólares. Aqui fica uma comparação interessante, porque julho de 2016, nesse momento, de 2017, ele fica exatamente na metade do que se teve do faturamento total do último mês, com 10 dias úteis. O que nós tivemos ano passado foi um embarque de soja aparentemente menor no mês de julho, com aquilo que deve ser pela projeção embarcado em 2017, mas o valor da tonelada era melhor. O valor da tonelada de soja fica menor se comparado ao ano passado, e é por isso que nós temos aquela diferença nos valores. Observe as duas colunas em cor vermelha, julho do ano passado e julho de 2017. Eram 419 dólares o valor da tonelada de soja. Julho de 2017, 360 dólares e 60 centes. Aqui nós temos uma diferença de quase 60 dólares por tonelada. É por isso que nós temos um volume que deve ficar mais cheio nos embarques de julho de 2017, mas o faturamento deve ficar igual ao último ano por conta do valor da tonelada. Soja no mercado internacional vale menos. E a gente continua falando sobre soja, mas agora mudando o foco para os Estados Unidos. O país já está com a sua nova temporada da oleaginosa nos campos e, por isso, a cada semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga um relatório de acompanhamento de lavouras. No relatório divulgado na tarde desta última segunda-feira, os números mostram que a quantidade de lavouras que se encontram em boas e excelentes condições se mantém a mesma na comparação com a semana passada.
Somando, elas juntas respondem por 71% da safra 17/18 do país. Vamos aos números então. Você de casa acompanhe com a gente a situação das lavouras de soja nos Estados Unidos. 14% delas se encontram em excelentes condições, 57% em condições consideradas boas e 22% condições médias. As excelentes e boas somam juntas, portanto, 71%, dado inalterado em relação à semana passada. Já no que diz respeito ao desenvolvimento dessa planta de soja, aí houve um atraso. Ele aumentou em 1 ponto percentual na comparação com a semana anterior. Vamos acompanhar na tela esta outra informação então. Veja que a quantidade de soja florescendo nos Estados Unidos até o dia 16 de julho respondia por 52% da nova safra do grão. Nesta mesma época do ano passado, 56% das lavouras já estavam em fase de florescimento, portanto mostrando atraso de 4 pontos percentuais no desenvolvimento da safra deste ciclo. Na média das safras entre o ano de 2012 até 2016, esse percentual estava em 51%, atraso em relação à safra passada, mas dentro da linha com a média dos anos anteriores. Na manhã desta terça-feira, a soja negociada na Bolsa de Chicago vinha operando em alta, recuperando as perdas dos dias anteriores, que chegaram a baixar todas as cotações de mais curto prazo para baixo da marca dos $10 por bushel. Nesta terça, a soja recupera este patamar. A gente acompanha os negócios deste momento, então. Veja a soja operando com forte alta, próxima a 2% para as posições deste ano e também início do ano que vem. Soja para entrega em agosto vem agora cotada a $10,02 por bushel, alta de 1,72%. Os negócios para entrega em setembro operam a $10,06 mais 50, agora mudou 25 por bushel, alta de 1,71%. Soja para entrega em novembro opera agora $10,14 mais 50 por bushel. O mercado opera aqui em tempo real, ao vivo, a gente vê as oscilações acontecendo. E soja para entrega em janeiro do ano que vem a cerca de $10,22 por bushel. As apostas em relação aos valores negociados com soja em Chicago, que aí sentem principalmente a pressão da nova safra norte-americana 2017-2018, fica por conta das previsões meteorológicas. Tem chuvas que têm ocorrido em algumas áreas do meio-oeste norte-americano. Essa é uma situação, as chuvas devem ter agora alguma presença nas áreas de produção. Por outro lado, o calor fica mais intenso em toda a região, enquanto as chuvas devem ser mais esparsas. Quem fala a respeito deste assunto, como é que fica o clima nos Estados Unidos, é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Para os próximos períodos, tem previsão de chuva em quase todas as áreas produtoras do meio-oeste americano. Só que essa chuva ela ocorre de forma irregular e também tem previsão para altas temperaturas. Por isso, algumas áreas pontuais podem ter problemas por causa da falta de umidade e também de estresse térmico. No entanto, de uma forma geral, a chuva continua garantindo bons níveis de umidade e, principalmente no mês de agosto, a expectativa é de chuva acima da média, o que deve beneficiar as lavouras de soja que, durante o mês de agosto, passam pelo período mais crítico, que é o período que mais necessitam de umidade. Agora, para esses próximos 5 dias, a expectativa é que a chuva se concentre mais ao norte do cinturão produtor de grãos, e essa chuva, que pode vir até com forte intensidade até o dia 23 de julho, deve beneficiar áreas mais secas, principalmente da região de Dakota do Sul e Dakota do Norte, que vem enfrentando dificuldades por causa da falta de umidade. Então, essa chuva beneficia as áreas mais ao norte. Já no centro-sul, a previsão é de predomínio do tempo mais seco e temperaturas altas para esta semana. No decorrer do próximo período, a partir do dia 24 até o dia 28 de julho, a chuva será mais abrangente. Ela diminui de intensidade aqui sobre o norte do cinturão produtor de grãos, mas ganha mais intensidade sobre a metade sul. Então, a expectativa é de volumes variando entre 15 e 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Mas é uma chuva que já beneficia e ajuda a aumentar a umidade no solo. No decorrer do terceiro período, a situação não muda muito. Do dia 29 de julho até o dia 2 de agosto, a chuva será mais abrangente, só que no meio leste dos Estados Unidos. Então, as principais áreas produtoras de grãos aqui no cinturão produtor não tem previsão para grandes volumes de água, mas ainda assim as pancadas continuam ocorrendo com frequência e devem beneficiar as lavouras tanto de milho quanto de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já!
E o Agricultura BR vai fazer agora um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem uma entrevista muito importante para o setor de milho em Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre preço mínimo, como que esses valores chegam ao produtor rural, logo depois do intervalo. O assunto da Agricultura BR agora são os preços mínimos pagos pelo milho no centro-oeste do país, mais especificamente no Mato Grosso do Sul. Esse é o assunto da entrevista do Agricultura BR. Para falar sobre esse assunto que atinge muitos produtores do país, em especial do centro-oeste do Brasil, a gente recebe Cristiano Bortolotto, presidente da AproSoja em Mato Grosso do Sul. Cristiano, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês na Agricultura BR. A Conab começou a realizar no mês de julho, leilões de apoio à comercialização do milho em Mato Grosso do Sul também, assim como já vinha fazendo no estado do Mato Grosso desde o finzinho do mês de abril. Para Mato Grosso do Sul, o prêmio que a companhia tem ofertado nos leilões não chega ao valor mínimo, né? Justamente, o que acontece quando nós fomos lá solicitar e mostrar para o Ministério da Agricultura, mais especificamente a Secretaria de Política Agrícola do Ministério, que o Mato Grosso do Sul ele precisava de um prêmio para poder chegar para o produtor poder garantir o acesso ao preço mínimo. O Ministério da Agricultura prontamente colocou o leilão à disposição do Mato Grosso do Sul, porém o prêmio que ele indicou, o produtor não consegue chegar ao prêmio mais o valor de mercado, chegar ao preço mínimo. E aí o produtor não pode adquirir esse prêmio, porque essa soma, vamos dizer assim, não chega ao preço mínimo, e se não chegar ao preço mínimo, o produtor perde o prêmio. Para a gente contextualizar, então, safra de milho do país está sendo colhida, segunda safra, maior safra da história, e o preço vai lá embaixo com essa situação. Por isso, a Conab realiza suas operações de apoio à comercialização do cereal nos estados que estão necessitados, que registram valor de mercado abaixo, para garantir que o produtor receba pelo menos um valor mínimo estipulado pela sua produção, né? A gente tem uma tela para explicar para o pessoal de casa em detalhes os valores, né? A gente pode pedir para a produção colocar na tela, a gente acompanha aqui. A Conab, através dos seus leilões, ela oferece um prêmio, ou seja, um valor a mais para aquela saca de milho que for comercializada de acordo com o seu edital. No leilão do dia 6 de julho, o prêmio ofertado para Mato Grosso do Sul foi de R$ 1,32 a saca. E o prêmio do leilão do dia 13 do mês foi de R$ 1,47. Apesar da gente ter visto esse aumento, Cristiano, ele ainda não atinge o preço mínimo. Justamente, o preço mínimo do estado do Mato Grosso do Sul é R$ 19,21. O preço praticado, que a gente vê aí nas praças, está entre 16 e 16,50. Se a gente estabelecer no preço de 16,50, a gente vai ter aí que, para alcançar o 19,21, precisaria de um prêmio de R$ 2,71 para a gente alcançar o preço mínimo. Essa marca que é o que tem que ser. É o preço que o produtor vende, né, comprovação por nota fiscal no preço que ele vende, mais o prêmio tem que chegar no 19,21. Se essa soma não chegar, quer dizer que o produtor não pode usar aquele prêmio. Então vamos dizer assim, ele vendeu a 16,50, ele pegou um prêmio de 1,47, vamos arredondar para 1,50 para a conta ficar simples, vai chegar a R$18. O que vai acontecer é que o produtor não vai poder exercer aquele 1,50 e vai ficar só com os 16,50 mesmo. Nós estamos trabalhando, conversando junto à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, mostrando para o Ministério da Agricultura que esse não é o preço, esse preço que eles estabelecem, que pode estar no mercado, não é o que está acontecendo no mercado de milho do Mato Grosso do Sul. E que a gente precisa urgentemente que isso seja ajustado por dois motivos. Aí a gente pode dizer o seguinte, que o primeiro é a garantia do preço mínimo. Isso é estabelecido pelo próprio Ministério, pelo governo federal, que é a garantia do preço mínimo. E o segundo, escoar a safra, uma safra que no Mato Grosso do Sul é enorme e que não temos espaço para pôr, e precisa dar esse tombo, precisa vender, comercializar, dar o giro para dar o tombo no armazém e essa safra poder caber nos nossos armazéns. Bom, e os armazéns estão abarrotados, os silobags também tomando conta de
todo o centro-oeste do país, principalmente. Cristiano, em relação à questão do preço mínimo, isso está muito ligado também às definições que são utilizadas pela ferramenta. Aliás, é uma ferramenta muito importante, importante dizer a do preço mínimo, desses leilões, para que o produtor consiga, né, ter aí algum tipo de flexibilização em relação ao preço pago. E aí a gente trouxe aqui, tem uma outra tela que está preparada, que mostra o preço mínimo que a ProSoja do Mato Grosso do Sul definiu, né, e o valor que a gente calculou também pelos valores de cotação de mercado. Se o pessoal puder colocar a segunda tela, Cristiano, aqui nós temos aqui os valores encontrados por cotação de empresas que fazem essa negociação no Mato Grosso do Sul, de 16 a 16,50, a variação muito pequena, Cristiano. O prêmio da ProSoja que a gente tinha checado, a ProSoja de Mato Grosso do Sul, em torno de R$ 2,80 a saca. Calculamos o mínimo pela média, chegando a R$ 2,96, aí a Agricultura BR calculando o programa, para um preço mínimo de R$ 19,21. Então aqui o valor tinha que ser bem maior mesmo. Aí a nossa crítica que nós fizemos durante as últimas semanas é em relação à metodologia para se encontrar valores. Por que não se utiliza as cotações? Tem empresas que atuam há 30 anos, até mais tempo do que isso, fazendo exatamente estudo de mercado, chegando à cotação. Por que não se utiliza uma referência como essa? Justamente, esse foi o motivo da minha última ida à Secretaria de Política Agrícola, ao Ministério da Agricultura lá em Brasília, que foi justamente conversar com os técnicos do Ministério para entender por que não se utiliza essa metodologia. E eles mostraram um cálculo que, com relação a Chicago, prêmio, enfim, que não é um cálculo que é o mais correto ao nosso ver. Real. Não é o real, não é a realidade de mercado, né? Porque o que é preço mínimo? É garantir que o produtor acesse aquele preço. Ponto. Para a gente acessar aquele preço, é o preço de mercado, que foi aqui apresentado pelo gráfico, entre 16 e 16,50, mais prêmio, chegar no 19,21. Agora, não adianta imaginar que poderia estar o preço a 17,50, 17,80, que daí dá a soma aquele preço mínimo que eles estão lançando, que não é a realidade do mercado. Então, é o trabalho que nós estamos fazendo, o trabalho de convencimento do Ministério da Agricultura, de convencimento dos técnicos desse ministério, para entender e a gente conseguir, sim, que esses leilões sejam eficientes, né? O que seria, não adianta a gente lançar um prêmio X com uma quantidade, um volume de PEP ou de PEPRO, que são os dois prêmios equalizadores aí para chegar ao preço mínimo, e isso daí não ter, vamos dizer assim, não ter o fim desejado, que é o produtor adquirindo esse prêmio, né? Cristiano, em relação a essa questão do prêmio, aí mais uma vez a gente fala, né, o leilão ele é muito importante, né, está sendo eficaz, né, é eficiente, né, mas eficácia mesmo ele não tem porque acaba não atingindo. Não é só o Mato Grosso do Sul que passa por esse mesmo problema. O estado de Goiás também enfrenta a mesma situação, a Juliana destacava na semana passada com o diagnóstico, e o Mato Grosso também passou a ter uma situação muito parecida em relação ao prêmio. Justamente, a gente falando daí um pouquinho de Brasil, né? Quando a gente estava lá na reunião, o Goiás estava com nós, o presidente da ProSoja Goiás estava lá conosco e o pessoal da ProSoja Mato Grosso também estava lá conosco na reunião. O Goiás está na mesma situação do Mato Grosso do Sul. Os leilões para o Goiás iniciaram junto com o Mato Grosso do Sul e o prêmio também não equaliza para alcançar o preço mínimo. E já o Mato Grosso ele tem um cenário um pouquinho diferente, porque o Mato Grosso já fez, através de prêmio, 5 milhões de toneladas. Quer dizer, já chegou um pouco próximo da necessidade de escoar a produção dele. Está tendo problema de armazenagem e tal, mas é um problema pontual que, exercendo esses contratos, essas vendas que eles fizeram, vai conseguir escoar a produção que eles precisam escoar para poder caber e não ficar ali o produto sem ter o local para armazenagem. Que não é o cenário que nós no Mato Grosso do Sul ou no Goiás estamos vivendo hoje. No caso do Mato Grosso, o início dos leilões da Conab realmente estimularam mais as vendas por lá, mas recentemente, de acordo com entidades lá do estado, disseram que o prêmio pago nos leilões mais atuais não foi tão interessante assim, então realmente a venda de milho por lá caiu pela metade nesse último mês de junho. Bom, voltando a falar de Mato Grosso do Sul, Cristiano, já tem a expectativa de uma nova rodada de leilões para o estado? Bem, esses leilões vão acontecer semanalmente, a gente tem um edital para agora, para acontecer o leilão na quinta-feira e o prêmio sai hoje.
O que a gente espera, né, que o próprio ministro, nós encaminhamos ofícios e conversamos com o secretário, enfim, eles reavaliem essa metodologia. O que a gente espera é que esse anúncio de prêmio que vai ser hoje, provavelmente no final da tarde, ele venha mais dentro da realidade de mercado e que na próxima quinta-feira a gente consiga aí exercer. A expectativa é muito grande, principalmente com relação a conseguir receber esse produto, conseguir escoar esse produto no Mato Grosso do Sul. É uma safra histórica que nós vamos ter no Mato Grosso do Sul, perto de 10 milhões de toneladas de milho. Uma safra total de mais de 18 milhões de toneladas no Mato Grosso do Sul. Pensando em soja e milho, tem os outros grãos aí que são colhidos. Então, felizmente é uma safra histórica, com muita dificuldade de preço, com muita dificuldade de armazenagem, que o produtor vai aí fazendo o seu trabalho e tentando se sair dessas dificuldades. Em termos de gestão de propriedades, Cristiano, e o custo de produção que o produtor teve por hectare nessa temporada 16-17, pelo que ele está negociando, ou a expectativa de negociação que tem, que a comercialização segue baixa, evidentemente, por conta do prêmio acaba não atendendo. Tem coberto, tem pelo menos se aproximado desse custo que nós tivemos para a segunda safra Mato Grossense? De fato, o nosso levantamento de um projeto que a ProSoja tem, que é o mapeamento da economia agrícola do Estado, nosso levantamento de custo de produção de milho, de fato não cobre os custos. Nós temos aí um custo de mais de R$2.000 por hectare para milho, depende da tecnologia, se ele é convencional, BT ou BT mais RR, depende da tecnologia, cada um tem um custo, mas ele, nesses preços que aí estão estabelecidos, não se cobre. É necessário equalizar, trazer próximo aí, trazer no preço mínimo, para dar uma estabilizada no mercado, para o produtor conseguir aí, de repente, chegar perto de cobrir o custo de produção. Mas hoje, de fato, não cobre o custo de produção. Tá certo, Cristiano Bortolotto. Agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Bom, você acompanhou o Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, falando a respeito dos leilões de milho e por que não está tendo essa aderência por parte do produtor rural. E nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que o Vietnã projeta melhorar 25% dos seus cafezais até o ano de 2020. Estamos de volta. O mercado do câmbio no Brasil continua se mostrando favorável à moeda brasileira nos últimos dias. Nesta terça-feira, dólar comercial voltava a perder força frente ao real, fechando há pouco a R$ 3,16 na cotação mínima do dia. Dólar segue em movimento de baixa. A gente acompanha agora a quanto vem a cotação, a R$ 3,15 mais 9. Dólar cai agora 0,72% e volta a ficar próximo do patamar de preços que se encontrava antes da delação da JBS, que envolveu o presidente da República, Michel Temer. Aquela delação foi divulgada à imprensa no dia 18 de maio, foi quando a moeda norte-americana disparou. Hoje em dia, portanto, já volta a recuar, voltando a operar no patamar de preços daquela época do ano. A gente fala agora sobre café, vamos aos negócios do mercado interno do país. A gente começa mostrando como que o mercado do café arábica vem operando nos últimos dias, tomando como base o mercado de São Paulo. Acompanhe comigo na sua tela o indicador do CPEA, que mostra a cotação da saca de 60 quilos do grão, classificação bebida dura para melhor. Veja que o café arábica tipo 6 ganhou mais um pouco nestes últimos dias. Nesta última segunda-feira, dia 17 de julho, registrou leve recuo em relação ao fechamento da semana passada, mas mantendo o patamar de R$ 455 a saca. A cotação dessa segunda-feira ficou em R$ 455,10. No acumulado do mês de julho, os valores vêm ganhando na tendência do mês. Já registram alta de 2%.
De olho agora na referência internacional para o mercado do café arábica. É a Bolsa de Nova York que traz essa referência para o mundo. A gente acompanha agora como estão os negócios então. Veja que hoje há posições operando em alta para o mercado do grão da variedade arábica. A posição de setembro opera com alta próxima a 0,5% e negocia libra-peso do café a $1,34 mais 25. Lembrando que o mês de setembro é o mês que traz uma maior referência para este setor, já que é quando há maior entrada da safra brasileira de café. Como o Brasil é o maior produtor do grão no mundo, o que acontece por aqui influencia no cenário internacional desta commodity. O café para entrega em dezembro, negociado em Nova York, opera agora a $1,37 mais 80 por libra-peso. Alta para essa posição é de 0,47%. Já a posição de março do ano que vem também vem subindo, um pouco menos, mas também em campo positivo. A alta para essa posição agora é de 0,28%, com negócios a $1,41 por libra-peso. Assim como a variedade de café arábica, a do Conilon também registrou perdas no mercado nesta última segunda-feira. Ainda assim, acumulado do mês tem ganhos, a gente acompanha este mercado agora. Os valores que você vai ver na tela são do estado do Espírito Santo, maior produtor de Conilon do Brasil. Veja que o preço da saca de 60 quilos do grão fechou esta última segunda-feira, dia 17, a R$ 409,81, ligeiramente abaixo dos valores do fechamento da semana passada, mas ainda assim registrando ganhos de 0,65% ao longo deste mês de julho. Bom, a gente ainda fala sobre a variedade Conilon, mas agora um destaque internacional. O Vietnã, que é o maior produtor da variedade Conilon ou robusta do mundo, ele prevê renovar 25% dos seus cafezais até o ano de 2020. Essa informação é do governo do país e chama atenção para o cenário global do café, em especial aqui para o Brasil, já que Vietnã e Brasil brigam em relação ao mercado da variedade Conilon em todo o mundo. Tá aí, então, uma informação para o mercado ficar de olho, ou seja, a Vietnã deve, em breve, ingressar e ter maior participação ainda no cenário internacional dessa variedade. Vamos agora aos negócios, então, com o café Conilon, mas no cenário internacional. A bolsa que é referência para essa variedade é a de Londres. Vamos acompanhar os negócios ao vivo, então. Veja que há pouca oscilação no preço pago pelo café robusta negociado no mercado futuro hoje. Apenas a posição de novembro deste ano vem com leve queda. A de setembro opera a $2.126 por tonelada, na mesma cotação do fechamento anterior. A de novembro vem com leve queda de 0,14%, cotada em Londres a $2.106 a tonelada. E o café robusta negociado para entrega em janeiro opera a $2.087. O Brasil está em colheita da sua safra de café, mas as exportações do grão feitas pelo país seguem em ritmo lento neste mês de julho. É o que mostram os dados apurados para o acumulado do mês, divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. Vamos acompanhar então como que o Brasil se comportava no mês de junho de 2016 e como veio a operação nestes últimos meses em 2017. Em junho do ano passado, o Brasil exportou 2.060.000 sacas de 60 quilos de café. Neste ano de 2017, no mês de maio, o volume enviado ao exterior chegou a 2.290.000 sacas. Junho teve um desempenho mais fraco,
fechando o mês a 1.900.000 sacas de 60 quilos. E o mês de julho, no acumulado do mês, registra até o momento 770.000 sacas de 60 quilos do grão. O volume, portanto, está abaixo do visto no acumulado do mês do mesmo mês, deste último mês de junho, perdão. A gente fala agora a respeito do quanto em receita que essas vendas têm gerado ao Brasil. Acompanhe comigo na sua tela os meses anteriores e o que acontece neste mês de julho. Em junho de 2016, o Brasil arrecadou 303.300.000 dólares com as vendas de café. Em maio deste ano foram 386.200.000 dólares. Em junho, a receita caiu para 309.300.000 dólares e o mês de junho, para metade do mês, chega a 124.700.000 dólares. Ao que tudo indica, a receita ao fim deste mês de julho vai ficar ainda menor na comparação com o mês passado. Isso acontece devido ao preço pago pela tonelada do café aqui do Brasil, que vem caindo. Vamos aos números então. Veja comigo o preço pago então pela saca em dólares. Em junho de 2016, cada saca de 60 quilos do Brasil era vendida ao exterior em média por 146 dólares. Já em maio deste ano, o valor estava melhor em 168 dólares e 20 centes a saca. Em junho, o preço caiu para 162 dólares e 40 centes e, por enquanto, o mês de julho tem registrado o valor médio por saca de 160 dólares e 10 centes. Apesar de estar acima dos valores de junho do ano passado, vem em recuo no acumulado deste ano de 2017. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial. Ainda nesta edição você acompanha como está o andamento da colheita do milho de segunda safra no Mato Grosso e no Paraná. E também tem os últimos dados a respeito do preço das frutas e hortaliças pelo Brasil. Nós voltamos já. A semana começou com mudança do tempo para todo o Brasil. Nesta terça-feira, fez temperatura negativa em algumas localidades do país, ocasionando até geadas em algumas regiões. A Nadiara conta pra gente agora até quando esse friozão vai durar e se ele chega a prejudicar a produção agrícola, em especial o milho de segunda safra. Veja os destaques dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas tiveram um declínio acentuado por conta de uma intensa massa de ar polar que está atuando sobre o centro-sul do Brasil. As temperaturas chegaram a valores negativos, principalmente no extremo sul do estado. Nestas áreas, pelo menos 13 cidades relataram ocorrência de geadas. Essas geadas elas podem afetar principalmente áreas produtoras de cana-de-açúcar, isso porque o frio deve persistir na próxima madrugada, e também pode afetar algumas áreas de milho segunda safra que não foram colhidas. Então, algumas lavouras podem ter danos por causa dessas baixas temperaturas e principalmente por conta da ocorrência de geadas. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de tempo aberto sobre todo o estado de Mato Grosso do Sul e as madrugadas vão continuar bem geladas. Principalmente na madrugada da quarta-feira ainda continua o risco para ocorrência de geadas aqui no sul do estado. A temperatura ainda deve variar entre 0 e 1 grau na próxima madrugada. Nas demais regiões, a temperatura não cai tanto, principalmente aqui na metade norte, a temperatura fica por volta de 6 até um pouco acima disso nestas próximas madrugadas. A partir já da quinta-feira, o frio diminui um pouco de intensidade e vai diminuir o risco para ocorrência de geadas até mesmo no sul de Mato Grosso do Sul. No decorrer do segundo período, o tempo continua seco, pelo menos até o dia 28 do mês de julho, não tem previsão de chuva sobre o estado. Neste período, o frio diminui de intensidade e as temperaturas mínimas do período do dia 24 até o dia 28 do mês de julho já devem variar em torno dos 15, 16 graus nas regiões mais frias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Até já, Nadiara. Por aqui a gente destaca o mercado do milho no Brasil e as quedas que vêm acontecendo em todas as praças produtoras. A colheita do cereal avança e o mercado reage a esse volume do cereal mais abundante. A gente acompanha agora, em primeiro lugar, a cotação média da saca do milho no Brasil, que toma como base a média em 8 estados produtores do país. Veja comigo que nos últimos 15 dias houve um recuo superior a 2%. No dia 3 de julho, cotação média nacional para o milho era de R$ 21,86 a saca. Já no dia 10 do mês, caía para R$ 22,05 ela reagia um pouquinho no dia 10 de julho, mas logo depois voltava a registrar perdas. No dia 12 do mês, fechava R$ 21,55 a saca. No dia 14, fechava o dia R$ 21,47. Nesta terça-feira, dia 18, vem para R$ 21,41 a saca. Se mantém dentro da casa dos R$ 21, mas já registra recuo de centavos no acumulado de 2 semanas. A gente mostra agora em destaque o estado de Minas Gerais, que no acumulado dos últimos 15 dias registrou um recuo de quase 5%. Veja que no início do mês de julho, cotação da saca no estado era de R$ 20,25. No dia 5 do mês, teve uma elevação para R$ 21, subindo no dia 10 para R$ 21,50. Nestes últimos dias, houve uma outra oscilação de preços, mas que, na verdade, registra uma elevação no acumulado desses últimos 15 dias. Estado de Minas traz agora o valor da saca do milho para R$ 21,25. É um estado que destoa nos demais no país, já que vem registrando ganhos neste setor. Vamos agora ao estado de São Paulo, que este sim também vem registrando posição negativa no acumulado destas últimas 2 semanas. O valor da saca do cereal sai de R$ 24,75 no dia 3 de julho para este dia 18 estar cotada a R$ 24,50. Recuo, portanto, de 1% em 2 semanas. Colheita do milho avança no país com um clima seco, colaborando com as atividades no campo. No estado do Mato Grosso, o volume da safra já colhida passa de 60%. Veja o que o IMEA diz. Veja que até a data do dia 14 de julho, 62% da safra de milho do estado já estava fora dos campos. No Paraná, até a data do dia 17 de julho, ou seja, essa última segunda-feira, a área colhida chegava a 30% de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do estado. Colheita avança no país e os preços, como a gente vem vendo, vem caindo. A gente continua falando sobre os preços do milho no país, mas agora em relação ao mercado futuro. Milho negociado na Bolsa Paulista traz alguma referência para o setor. A gente fica de olho nos negócios diariamente para ver como que o mercado enxerga a cotação da saca do cereal lá para frente. A posição de setembro é a que tem o maior volume de contratos negociados, são acima de 6 mil, e ela é a que traz uma certa referência. Cada saca de 60 quilos do cereal para entrega em setembro opera agora R$ 26,70 a saca. Esta cotação vem com alta hoje de 1,41%. O milho negociado para entrega em novembro opera R$ 28,17 na Bolsa Paulista, subindo bem, subindo 1,29%. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem possui apenas 70 contratos a R$ 28,60 cada saca. Essa variação sobe cerca de 1,5% também na comparação com os negócios de ontem.
É hora de mais um rápido intervalo. Veja ainda com a gente nesta edição que o clima seco no Rio Grande do Sul já compromete a safra de trigo deste ano. E veja ainda como estão os preços das frutas e hortaliças nas ceasas do país. Nós voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, a gente fala mais uma vez sobre o clima no Brasil. O tempo mudou por todo o país nesta semana e começam a causar preocupação os produtores de frutas e hortaliças por conta da temperatura muito baixa. A Nadiara traz para a gente agora os destaques para este setor. A intensa onda de frio que vem atingindo o centro-sul do Brasil pode também afetar as áreas produtoras de hortaliças e também de frutas, especialmente do sul, algumas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Algumas áreas devem ter geadas ainda. Nessa última madrugada já tivemos a ocorrência do fenômeno em várias localidades do sul e também de Mato Grosso do Sul. E na próxima madrugada o frio continua ainda bastante intenso. Isso pode queimar principalmente as lavouras de hortaliça. Agora, para esses próximos 5 dias, deve chover em algumas áreas aqui da faixa leste do sudeste, ainda por causa da passagem de uma frente fria e novas áreas de instabilidade que vão ganhar força, mas aqui sobre a região sul e sobre o centro-oeste a previsão é de tempo firme. Com esse tempo firme e as baixas temperaturas, segue o risco para a ocorrência de geadas, principalmente na próxima madrugada. Sobre o interior da região sul, são esperadas ainda temperaturas negativas. Sobre o interior do Rio Grande do Sul, temperatura próxima de 0 grau. E aqui sobre a metade sul de Mato Grosso do Sul, temperaturas em torno de 1 grau. Então ainda é alto o risco para a ocorrência de geadas. Sobre o extremo sul de São Paulo, também não se descarta a ocorrência do fenômeno. Agora, no restante do sudeste e também do centro-oeste, vai fazer bastante frio, mas não há previsão para ocorrência de geadas. No decorrer do segundo período, vai voltar a chover aqui sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas na maior parte aqui da área central do Brasil, a previsão é de tempo firme. Então, nas principais áreas produtoras de hortaliça e também de frutas, aqui entre o Paraná e o Sudeste, a expectativa é de tempo mais firme neste período e elevação das temperaturas. O frio ele deve diminuir de intensidade. Apenas nas áreas mais altas do Sul e do Sudeste, a temperatura ainda pode ficar abaixo dos 10 graus. Nas demais regiões já são esperadas temperaturas bem mais amenas a partir do dia 24 de julho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Os preços das principais frutas e hortaliças no Brasil ficaram, em geral, mais baratos no mês de junho, na comparação com o mês de maio. Isso é o que mostra o boletim divulgado na manhã desta terça-feira pela Conab. Veja que, tomando como base o CEASA, a CEASA Central de Abastecimento no estado de São Paulo, a queda para as principais frutas foram as seguintes. Veja comigo na tela que a banana teve queda de 11% no valor no mês de junho, na comparação com maio. A maçã caiu 20%, laranja 6%, morango também registrou queda forte de 29% no seu preço. O preço do maracujá caiu 21% no mês e da tangerina caiu 12%. A queda tem a ver com a boa oferta desses produtos em boa parte das praças pesquisadas no Brasil. Apenas a melancia e o mamão é que registraram alta neste período. Tomando como base ainda a CEASA do mês, ou CEASA do estado de São Paulo, a melancia registrou ganhos de até 33,5% e o mamão ganhos de 21,5%. A melancia teve uma oferta reduzida por conta do intervalo das safras nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Tocantins. A quantidade ofertada de mamão também foi mais restrita no período, resultando em alta praticamente em todo o país. Já no que diz respeito às hortaliças, apenas o alface registrou ganhos neste último mês de junho por conta do clima. As demais registraram perdas também, praticamente em todo o país. A gente mostra agora a referência do estado de São Paulo. Veja que o tomate recuou 22% no preço no mês passado. A batata registrou recuo de 18%. Cebola, 10,5%. Cenoura, 12,5%. A mandioca teve queda de 15% no seu preço. A couve-flor, 14%. Repolho, 13%. E o alho, 11%. A Conab divulga mensalmente o valor das principais frutas e hortaliças negociadas pelo país, justamente para trazer uma referência para este setor.
Bom, e ainda falando sobre este assunto, a gente traz agora a produção de cebola no estado de Santa Catarina. O estado catarinense é o maior produtor deste produto aqui no Brasil e neste ano está colhendo uma safra recorde. De acordo com entidades ligadas ao setor da agricultura no estado catarinense, a expectativa da colheita, que já está na reta final, é retirar dos campos 630 mil toneladas de cebola. Foi o clima propício e também o investimento em tecnologia por parte dos produtores que fez aumentar bastante a produtividade média das lavouras de cebola de Santa Catarina neste ano. Veja como ela cresce na comparação com o ano passado. Cada hectare plantado com cebola rendeu, nesta temporada, 29,7 toneladas. O volume ficou 46,9% acima na comparação com o ciclo passado, o 15-16. Tiveram algumas lavouras, inclusive, que registraram preços registraram produtividades superiores a 50 toneladas por hectare, de acordo com o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola do estado de Santa Catarina. Para a próxima safra, no entanto, o estado prevê um recuo na área plantada. Isso tem a ver com a situação de mercado, que traz um preço baixo hoje em dia para o produtor de cebolas. O Agricultura BR trouxe a comparação dos valores pagos pelo quilo do produto no ano passado e os valores atuais. Vamos acompanhar então na tela. Veja aqui, tomando como base o ano de 2016, na cor azul escura, os valores pagos pelo quilo da cebola no Ceasa de Santa Catarina eram no mês de fevereiro de R$ 2,40 aproximadamente. No mês de março, R$ 2,20, abril R$ 2,20, maio do ano passado R$ 2,60 e junho de 2016, cerca de R$ 1,60 o quilo. O patamar de preços neste ano de 2017 está bem inferior. Veja só na cor em linha azul clara. Enquanto em fevereiro do ano passado o valor era de R$ 2,40 o quilo, neste ano já cai para cerca de 90 centavos. Mês de março também teve uma queda expressiva de R$ 2,20 em 2016 para 80 centavos em março deste ano. Abril segue o mesma movimentação de mercado, valor em R$ 1,00 o quilo. Maio, R$ 1,20 e no mês de junho também trazendo aproximadamente cerca de R$ 1,20. Patamar de preços para cebola, então, vem bem abaixo do que se via no ano passado e isso desestimula os produtores catarinenses a investir na cultura na nova safra. E durante essa semana, o estado do Mato Grosso do Sul recebe adidos agrícolas de diversos países que estão presentes no estado para falar sobre exportações, produtos e conhecer instalações agropecuárias como indústrias frigoríficas, centro de excelências e também de pesquisa. A repórter Kari Rodrigues acompanhou parte da primeira reunião organizada pela CNA. A primeira edição foi no Vale do São Francisco, eram frutas, o interesse principal, né? Então nós fizemos um estudo de mercado para ver os principais importadores e onde havia potencial de aumentar. E aqui é exatamente o mesmo processo, a gente fez um estudo de potencial de mercado, de interesse e fizemos o convite então a esses países para virem e tivemos 7 representantes que vieram aqui, né, participar do programa. A grande importância é que a gente está mostrando que é aquilo que a gente tem de melhor no Brasil, né, que é a nossa produção agropecuária, então acho que a gente tem que ter orgulho e tem que conseguir mostrar isso para toda essa comitiva estrangeira que vem, que nem sempre conhece, né, essa realidade. Além das reuniões em Campo Grande, estão previstas visitas técnicas nos municípios de Miranda e Sidrolândia. E que vão conhecer propriedades rurais, então vão conhecer o sistema de produção de pecuária de corte, o sistema de produção de grãos, vão ver também como que se dão as regras de sustentabilidade no Brasil. Então a ideia realmente é trazer essa aproximação, né, com os governos locais, com os produtores locais e ter um melhor entendimento do nosso país, que é um país muito grande. E depois de participar desse primeiro momento, os visitantes foram até o Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa, localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ver como é que são feitas as pesquisas, tanto nas áreas de forrageiras quanto também de animais. Miriam Valadares acompanhou a visita. Ainda em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os adidos agrícolas estiveram na sede da Embrapa Gado de Corte. No auditório, eles receberam informações sobre a instituição de pesquisa e os projetos que ela desenvolve, como carne e carbono neutro.
Para nós que estamos morando no Brasil e que temos pouco as responsabilidades das negociações com o Brasil, panorama mais certo de tudo que acontece em regiões de produção de Brasil muito forte, como é aqui o Mato Grosso do Sul. Durante a visita, o grupo também esteve na vitrine tecnológica da Embrapa para ver de perto como funciona os sistemas integrados de produção. Nesse momento, eles estão recebendo informações sobre sistemas integrados de produção, com ênfase em sistemas de integração lavoura-pecuária. Eles ainda verão agora à tarde, em mais detalhe, as propostas ligadas a sistemas integrados ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, e nós também mostraremos a eles alguns materiais forrageiros que foram desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte e parceiros, especificamente 2 materiais que foram lançados este ano, a BRS Quênia, que é um material de Panicum Maximum, e BRS RB 331 Ipiporã, que é um híbrido, o primeiro híbrido de braquiária que foi lançado no mercado aqui no Brasil. Na oportunidade, os adidos também receberam informações sobre o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar, que será inaugurado até o mês de novembro. Mato Grosso do Sul é referência na produção e produtividade de bovinocultura de corte. Então, uma oportunidade nós termos dentro da Embrapa, que é o Centro Nacional de Bovinocultura de Corte, também um centro de excelência e aprendizado na bovinocultura de corte. O Senar fará uma série de investimentos na educação para técnicos e profissionais que atuarão na bovinocultura de corte nos próximos anos. Então, é uma oportunidade de nós melhorarmos a qualidade e a quantidade de profissionais atuantes em nível técnico na produção de bovinos de corte no Brasil. Sorriu. O programa Agricultura BR está na reta final. A gente dá mais uma olhada em como que o dólar vem se comportando no Brasil nesta terça-feira. No início do programa a gente mostrava ele a R$ 3,15. Vamos acompanhar os negócios de agora então. Dólar comercial vem operando em queda ainda nesta terça-feira aqui no país. A gente vê se a produção já tem condições de colocar na tela aqui para a gente. Há pouco então ele vinha neste patamar de preços já nos valores mais baixos, Fabiano, desde o dia 15 do mês de maio, o dia anterior à divulgação da delação da JBS. Patamar de preços então é esse, R$ 3,15 mais 8. Olha, a soja em Chicago, ela vinha operando em altas, vinha com uma recuperação importante, frente àquela queda mais expressiva que aconteceu na quinta-feira, de quase 5%. Vinha ganhando mais cedo 1,7%. Isso acontece principalmente por conta da situação ainda de instabilidade sobre os mapas climáticos nos Estados Unidos. Alguns acreditam que a produção de soja americana pode não ser afetada, outros acreditam que sim, que deve ser afetada no fator de produtividade, uma vez que julho é muito determinante para o desenvolvimento da oleaginosa norte-americana. Tendo essa razão ou não, o fato é que o mercado, principalmente no Brasil, se não fosse o dólar, evidentemente que está caindo muito, poderia estar sendo muito beneficiado ainda por essa alta da soja em Chicago. A alta agora é menor, nós tínhamos todas as posições de curto prazo na abertura dessa edição de Agricultura BR acima de $10, mas agora vem abaixo. $9,93 a posição de agosto, com alta de 0,86%. Setembro, $9,98 o bushel, com alta de 0,88%. Essas duas posições estavam em $10,04, $10,08, hoje por volta do meio-dia 15. Novembro vem a $10,05 o bushel, janeiro $10,14 o bushel, com alta de 0,84%. A alta continua, mas agora com ritmo bem menor do que aquele que nós tínhamos no começo de Agricultura BR. Bom, essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.